sanidade, biosseguridade, biossegurança, BPF, meu Deus, o que é isso? Se você é avicultor e não sabe o que essas palavras significam, ou sabe e precisa entender melhor para aplicar na sua criação, na sua granja, vem com a gente que nesse vídeo a gente vai explicar isso tudo direitinho para você. Olá, bem-vindo ao 6º módulo do nosso curso de criação de galinhas caipiras. Neste módulo nós estaremos falando com vocês sobre a biosseguridade, biossegurança, biosseguridade, que tanto nós temos falado durante a realização do nosso curso, nos módulos. Nós estaremos falando então neste módulo especificamente sobre este tema tão importante para a avicultura alternativa brasileira e também para a avicultura industrial nacional, E não somente nossa aqui, mas também do mundo inteiro. Então, biosseguridade, biossegurança é um fator muito importante em qualquer sistema de criação de aves. Tá ok? Então, vamos lá começar o nosso módulo aqui para falar um pouquinho mais com vocês sobre as questões de biosseguridade aplicada à avicultura alternativa. Sempre que a gente começa a falar sobre o assunto da avicultura alternativa, quando a gente comenta em biosseguridade, alguns profissionais amigos até perguntam, Ronald, mas como que nós implantaremos medidas de biosseguridade em criações caipiras, aonde nós temos as aves sendo criadas soltas, em sistemas abertos, com acesso à área de pasto e tudo mais. E aí é um exercício de parar e reavaliar, digamos, toda essa questão, E aí a gente avaliou essa questão da biosseguridade e viu que a maioria das ações de biosseguridade que nós temos sendo utilizadas hoje na avicultura industrial, nós podemos sim utilizar dentro da avicultura alternativa, para proteger as nossas aves e manter elas saudáveis, durante todo o seu processo produtivo, tá ok? Então nós falamos bastante aqui já sobre essa questão de biosseguridade, E aí, quando nós falamos de biosseguridade, sempre vem a nossa cabeça também, Sanidade, biossegurança, biosseguridade, BPF, que algumas pessoas falam em BPF, que são as boas práticas de fabricação, Então tudo isso tem a ver com essa questão de biosseguridade, de biossegurança, tá? E a gente vai entender e falar especificamente sobre cada um desses itens agora aqui para vocês, tá? Sanidade. Sanidade é igual a higiene, tá? É igual a saúde e é igual a bem-estar. Então, é responsável pela saúde e bem-estar dos animais. Então, a sanidade está relacionada à saúde e ao bem-estar destes animais. A biossegurança, ela é a observância de procedimentos de segurança na manipulação de organismos, ou seja, aves, com a finalidade de proteger o ecossistema e preservar a saúde e a vida das aves. Tá certo, pessoal? Biosseguridade, BPF, boas práticas de fabricação que a gente falou, Aqui são as medidas empregadas para manter o plantel animal livre de doenças, tá? Então, a questão da BPF, das boas práticas, da biosseguridade, ela está relacionada diretamente às ações que nós vamos ter para manter estes animais livres de doença. Tá certo? Então, animais saudáveis são animais vivendo em bem-estar e animais livres de doenças. Tá certo, pessoal? Entendido? Aí, às vezes algumas pessoas, profissionais, até da avicultura industrial também, algumas pessoas às vezes nos perguntam, questionam essas questões de biosseguridade. Porque a biosseguridade, a gente utiliza ela para prevenir, não para remediar. E quando você tem um bom sistema de biosseguridade implantado, você nem percebe que as suas aves passam por desafios sanitários, que ela tem contato com alguns agentes, por exemplo, em algumas determinadas situações. Então, sempre todo mundo questiona,
Funciona? Não funciona? Eu tenho aí toda uma estrutura de biosseguridade. Se eu tirar toda essa estrutura de biosseguridade, como que eu vou ficar? Será que eu não vou ter a mesma condição que eu tenho hoje sanitária dentro da minha criação? Né? E aí, eu tive a oportunidade de trabalhar nessa granja SPF, perdão, que significa Granja Specific Pathogen Free, né? Livre de patógenos específicos do inglês. Então essa granja, eu trabalhei nela durante 3 anos da minha carreira profissional na avicultura industrial, e eu digo que a granja SPF, ela coloca à prova todas as medidas de biosseguridade. Por que ela coloca à prova as medidas de biosseguridade? Porque dentro do sistema produtivo dessa granja, eu produzo ovos para a fabricação de vacinas vivas, vacinas humanas e vacinas animais, né? Então, a vacina que às vezes o filho de vocês, para quem tem filho, tomou aí aquela tríplice viral para sarampo, cachumba, catapora, né? A vacina de febre amarela, ela é produzida com esses ovos dessa granja que eu trabalhei aqui em Minas Gerais, né? Vacinas vivas para avicultura, para suinocultura, então são produzidas em embriões, na sua grande maioria, em ovos SPF, né? E por que eles têm que ser livres de patógenos específicos? Porque o vírus que é produzido ali a partir da inoculação, da vacina, né? Nós temos que garantir que só tenha, por exemplo, vírus de Newcastle, só tenha vírus de Newcastle. Eu não posso ter contaminantes. Então, essas aves, elas são criadas completamente fechadas. E aí eu trago algumas fotos aqui para vocês darem uma olhada nesses contextos, né? E tudo utilizando medidas de biosseguridade, tá, pessoal? Então aqui, ó, os aviários, eles são completamente fechados, tá? Eles são fechados com isopainel, toda a estrutura é completamente vedada. O telhado também vem de isopainel, né? Aqui, ó, né? As entradas, para você ter uma ideia, para você entrar dentro deste aviário, você tem que tomar banho, tirar toda a sua roupa pro lado de fora, tomar banho, né? E pegar uma roupa limpa que é utilizada somente dentro deste aviário. Ela é lavada e desinfetada dentro do aviário para uso dentro deste aviário. Ela não é retirada lá de dentro para ser higienizada fora. Então é um aviário que é praticamente um laboratório gigante, né? Onde são criadas aves de postura, aves leves, né? Para produzir esses ovos para produção de vacina de uma forma geral, né? O ar que entra lá dentro, aqui o que vocês estão vendo aqui, ó, né? São as saídas de ar, esses canos aqui, né? Então a saída de ar, ela é controlada também, né? Assim como a saída, a entrada. A entrada, ela é feita, né, pelo outro lado deste aviário aqui. Este aqui é um aviário SPF. E todo o ar que entra dentro deste aviário, ele é 100% filtrado, né? Com filtros absolutos, filtros que são utilizados dentro da indústria, dentro de grandes laboratórios, onde você tem produzido produtos injetáveis, que tem um grande rigor de produção. Então essa galinha, ela tem um critério muito grande na sua criação, né? Para vocês terem uma ideia, dentro do aviário é feita a incubação, possui incubadoras. Então essas aves aqui nunca viram e nunca verão a luz do dia, porque elas nascem dentro do aviário, são criadas, recriadas, produzem e morrem dentro deste aviário. Elas não saem para fora, eles não têm acesso à área externa, né? Justamente para quê? Para que a gente garanta que essas aves são livres desses patógenos. Para vocês terem uma ideia, essas aves são testadas semanalmente para mais de 30 agentes patogênicos. 30 vírus e bactérias, né, que causam problemas aí respiratórios nas aves, enfim, né, e que podem também causar algum problema no ser humano. Então eles são testados semanalmente para todas essas doenças, né? E tem que ser garantido semanalmente que elas estão livres para esse produto poder ser utilizado para a fabricação de vacina. Tá certo, pessoal? Aqui os sistemas internos, né? Distribuição de ar aqui em cima.
e elas são criadas em gaiolas, né? Completamente fechadas aqui em gaiolas, com um acesso mínimo de pessoas lá dentro, né? A coleta de ovos totalmente automatizada, né? As pessoas não entram aqui dentro nem para coletar ovos nem nada, então porque pessoas podem carregar contaminantes. Os funcionários que trabalham dentro dessas granjas, eles moram nas granjas, então tem casas nas proximidades dessa granja, dentro da estrutura da fazenda, que eles moram lá, onde são controlados, onde eles são treinados, onde eles não podem visitar casas que tenham criação de aves, não podem receber visitas de pessoas que têm criação de aves, enfim, tudo medida de biosseguridade, tá certo? E aí aqui os ovos, ó, que são utilizados para fabricação de vacina. Essa aqui é a empresa a qual eu trabalhei, né? Valo Biomed, uma multinacional alemã, e a Biomanguinhos, a Fiocruz, que era o principal consumidor deste produto aqui no Brasil para fabricação de vacinas humanas, tá? Febre amarela, tríplice viral, sem contar as empresas de produção de vacinas aviárias, né? Avícolas aí que utilizam este produto, tá certo? E aí vocês perguntam, né, Roger, mas por que você trouxe essa porcaria desse negócio, dessa granja aqui? Eu sempre gosto de mostrar essa granja, porque eu digo que ela coloca à prova as medidas de biosseguridade, que realmente elas funcionam. Porque a única coisa que eu posso utilizar aqui são medidas de biosseguridade. Eu não posso utilizar medicamentos de forma alguma, nem na primeira semana, nem na segunda, nem em fase nenhuma da vida da ave eu posso utilizar medicamento para prevenir o aparecimento de alguma doença nesse plantel. Em momento nenhum eu posso utilizar uma vacina, seja ela viva ou seja ela morta, inativada. Por quê? Eu vou ter anticorpos, eu vou ter vírus, bactérias vivas lá dentro, patogênicas. Eu não posso ter isso, porque às vezes esse ovo vai ser destinado à produção de uma vacina que eu já vacinei. Então teria anticorpos, não teria multiplicação viral. Enfim, a única forma de garantir que essas aves se mantenham livres de doenças são as medidas de biosseguridade. E aí a gente coloca à prova que realmente as medidas de biosseguridade funcionam, né? E eu tive a experiência de trabalhar nessa granja, em granjas de matrizes, de avós, em incubatórios, aonde durante todo este período eu tive a prova aí que as medidas de biosseguridade, elas sim, realmente elas funcionam e devem ser adotadas. Sempre a prevenção é muito melhor do que você ter que tratar, do que você ter que curar uma ave, um animal, né, de uma determinada doença. Tá certo, pessoal? Então, conhecido esta situação desta granja, nós vamos falar um pouquinho mais sobre a questão da biosseguridade mais propriamente dita, né? Então, animais saudáveis, para nós termos animais saudáveis, eu digo que nós temos que ter aqui, ó, um tripé. A gente já mostrou esse tripé aqui para vocês, lá na Dido Vacinas e Vacinações, aonde a gente tem a alimentação, a ração e a água balanceada, com qualidade, na hora certa, conforme as especificações de idade dessa ave, né? Cria, recria, engorda, produção, reprodução. A vacinação, certo? Que vai aumentar o limiar de proteção dessa minha ave, dela resistir àquela doença, né? Para que ela não desenvolva a doença clínica. O conforto e o bem-estar animal, tá certo? Aonde aqui a gente vai ver no finalzinho também medidas de bem-estar animal, o que a gente precisa aplicar. E tudo isso aqui são procedimentos de biosseguridade, GMP ou BPF, boas práticas de fabricação, para que nós consigamos garantir que essas aves fiquem livres de doenças patogênicas, tá certo? O tipo da ave também, a gente tem falado aqui que as aves caipiras são mais resistentes a alguns patógenos, mas mesmo elas sendo mais resistentes, mais rústicas em algumas situações, as doenças aparecem e se desenvolvem se eu não tiver um controle inicial mínimo quando eu começo a aumentar a quantidade de aves criadas no meu local, na minha propriedade, tá certo? Animais livres de doença, o que significa isso, né, pessoal? Livres de vírus e bactérias patogênicas,
bactérias que causam doenças. Por quê? Nós temos no nosso corpo, as aves têm no corpo delas várias bactérias e vírus em circulação. Você tem aí agora nesse momento, né? Mas as que causam doenças são as patogênicas que a gente classifica, né? Que tem poder de causar uma doença, seja vírus ou bactéria. A nível de bactéria, a salmonela é a principal delas, como a gente já viu aqui anteriormente, e ainda nós temos a coriza, o micoplasma, o E. coli, né? Em vírus, a principal, vírus da influenza aviária, que graças a Deus, e até por uma questão de clima, né? Que alguns pesquisadores, alguns professores comentam, que o Brasil ele se torna um país livre por questões climáticas, né? Eles falam que a nossa influenza aviária é a salmonela, por causa do nosso clima tropical, e que a influenza dificilmente virá para cá, por causa que nós não temos aquele período muito frio, como tem alguns países da União Europeia, por exemplo, da Europa, e Estados Unidos, Ásia, enfim, né? E aí, como outros vírus, nós temos aí bronquite, Newcastle, Marek, né? Que são vírus que causam doenças patogênicas, tá ok? Segurança alimentar, né? É uma questão muito em pauta, principalmente relacionado à questão de salmonela, né? Então, todas essas questões acerca de biosseguridade, sobre sistemas alternativos que pegam muito para nós, né? Para a avicultura alternativa, normalmente está relacionada à salmonela, a questão de segurança alimentar desses produtos, seja o produto ovo, seja o produto frango nosso de cada dia, tá? E aí vem uma pergunta, né? Como que uma doença é transmitida e que aí depois a gente vai conseguir agir para fazer com que ela não se transmita ou que ela não entre dentro do nosso plantel? Simplesinho dessa forma aqui, tá? Só isso aqui, gente. Né? Só essas caixinhas, coisa bem simples, fácil de entender, né? Não é tão simples assim, mas agora a gente vai ver passo a passo desses itens aqui que estão colocados nessa figura, né? Sobre as medidas de biosseguridade, como que a gente vai agir, como que ela é transmitida, como que a gente vai conseguir agir em cada item desse aqui para evitar que as nossas aves não adquiram alguma bactéria ou vírus patogênico. Tá ok? Então vamos lá. A doença, ela é transmitida de duas formas, né? Através da forma horizontal, onde o próprio nome já diz, né? O horizonte. Então ela se transmite de indivíduo para indivíduo através de fômites, de várias outras coisas que a gente vai ver aqui. Então ela se espalha dessa forma. E da forma vertical, né? Que vem o quê? De cima para baixo. Então, normalmente essa questão de vertical, ela vem de mãe para filho, né? De galinha para pintinho, de porca para leitãozinho e assim vai, tá certo? Horizontal, de um animal para outro ou de uma pessoa para animais. Então, as formas que a gente tem através de fezes, ar, funcionários com unhas ou cabelos contaminados, botas sujas ou mal desinfetadas, instalações sujas ou mal desinfetadas e contaminação por insetos ou roedores, né? Então a gente tem na transmissão horizontal algum vetor, alguém que leva ou mantém esse vírus e essa bactéria dentro do meu sistema produtivo, tá? Uma coisa que a gente ouve muito falar, e eu me deparei muito quando eu comecei a trabalhar com agricultura alternativa, é que quando você aumenta a sua produção, você está lá com a sua produção caipira estável, o mercado melhorou, tem demanda, vou aumentar. Aí começa lá 50, 100, 150, 200 aves. E aí os problemas sanitários, se você não toma o mínimo cuidado de utilizar um programa vacinal, um aviário, né, equipamentos utilizados dentro das dimensões necessárias, aí você começa a ter problemas sanitários, né, se instala um problema sanitário. Aí morre um monte de galinha, você medica, gasta, não consegue resolver o problema. Aí você vai, vou fazer um vazio sanitário. Mata todas as aves, elimina, come, vende para os parentes, enterra. E aí você faz o vazio sanitário. Você matou as aves e você deixa lá o aviário daquele jeito. Vou fazer um vazio aqui de 6 meses, vou deixar 6 meses
aqui, e aí depois eu vou colocar ápice. Aí depois de 6 meses, pessoal, a pessoa vai e pede os pintinhos de um vizinho ou compra semi-caipira, alguma coisa assim, e aí programa. Vai chegar tal dia. 2 dias antes o cara vai lá, o aviário tá sujo, tem que lavar esse aviário. Aí o cara vai lá, ou às vezes uma semana antes, aí o cara vai lá e aí que ele vai lembrar de limpar, fazer a varreção, tirar todo o resíduo de matéria orgânica que tem lá, lavar, desinfetar, e aí no dia seguinte ele recebe os pintinhos novamente. Não funciona assim, né? O vazio sanitário, a gente vai ver aqui, ele é feito com as instalações, com o local onde você vai criar suas aves, com o local limpo e desinfetado. Se você não fizer isso, se você não fizer uma limpeza adequada, se você não fizer uma desinfecção adequada, para você ter um vazio sanitário com um ambiente limpo, você só está perdendo tempo. Você só está perdendo tempo. Tá certo? A gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso daqui a pouquinho. Tá? Então, a forma de transmissão horizontal, ela sempre vem de algum lugar, algum vetor, né? Às vezes o ser humano, no seu transporte, os animais de vida livre, né? Insetos, passarinhos, animais domésticos, roedores, né? Através da alimentação, da ração, então aonde eu estou estocando essa ração, na forma como eu estou guardando, cuidado, o local onde eu estou comprando esses insumos, se essas pessoas têm controle de roedores, de insetos, enfim, a minha água, se a minha água ela é clorada, tratada, se eu tenho uma caixa d'água que é fechada, que não dá acesso a pássaros, né, gente? São essas questões que entram na questão da disseminação via água. E os sistemas de criação, né? Se eu tenho ali grandes desafiadores, como a gente já falou aqui, onde eu estou inserido às vezes em uma área onde tem uma grande concentração da avicultura industrial, de aviários, de postura, de matriz, de engorda. Então, onde eu tenho desafio no ambiente, né, já de vírus e bactérias patogênicas para a avicultura. Então, tudo isso pode trazer, através da forma horizontal, contaminantes para dentro do meu sistema produtivo. Tá certo? Um exemplo que eu gosto de dar é do meu nobre amigo Fernando Tomás, né, que me apresentou a avicultura alternativa lá no sul de Minas, em Andradas. Ele tinha o seu sistema de produção muito bem estruturado, com aviário, com cortinha, fechava as aves à noite, alimentação balanceada, área de pasto, fornecia bananeira, sempre foi muito preocupado com essas questões todas. E o programa vacinal dele era um programa vacinal relativamente simples, porque ele não tinha grandes desafios. Ele está numa região onde não tem grandes criatórios, né, de postura, de engorda, nem nada. Então o desafio dele era muito pequeno, região montanhosa, então estava muito tranquilo. E aí ele não vacinava para coriza, até que um dia ele tinha o cercado dele, a propriedade dele era aberta, mas ele tinha o cercado das aves, que ficava atrás da casa dele. Ele acordou um dia, né, e na parte externa do aviário dele, do piquete, na tela, tinha uma ave, um frango doente, aparentemente coriza infecciosa. E ele não tinha problema de coriza infecciosa no seu plantel. Ele acordou de manhã, viu aquela ave, pegou a ave, matou, botou fogo, enterrou, voltou para casa, tomou banho, lavou aquela roupa toda, colocou uma roupa limpa, e aí depois que ele foi para dentro do seu aviário para fazer um manejo diário. Não foi suficiente. Ele teve o desenvolvimento da doença clínica no seu plantel, e a partir deste momento ele nunca mais conseguiu ficar aí sem a vacinação contra a coriza infecciosa, né? Então ele não tinha essa doença lá dentro do plantel dele. Ela veio, né, de uma forma, ele pensa até que às vezes criminosa, né? De alguém porque ele era muito chato, criterioso mesmo em relação a essa questão, alguns falam chato, né? Em relação à questão de biosseguridade, e ele acredita que alguém deve ter feito isso de sacanagem mesmo, colocado lá para prejudicar o plantel dele, e conseguiu, de certa forma, né? Mas hoje ele faz vacinação e nunca mais teve problema
com relação a isso, mas teve que implementar uma medida de biosseguridade a mais por causa deste caso, tá? Vertical, né? Vertical é da mãe para o filho, né? Da galinha para o pintinho, da porca para o leitão. Então vem sempre da mãe. Então quando vem um pintinho, às vezes já vem um presentinho lá dentro que você nem está sabendo, tá? E normalmente está relacionado mais à questão de salmonela, essa transmissão vertical, mas pode estar relacionada a outras doenças também, tá ok? E aves doentes, nós temos o que? Mortalidade, perda de produção de ovos, queda de produção de uma forma geral de engorda, perda de produção de ovos e perda de rentabilidade, né? Sempre a primeira coisa que acontece quando uma ave desenvolve qualquer doença ou ela está em fase inicial é ela baixar a sua produção, ela cai a produção, seja de ovo ou seja de carne. Carne não é tão visível, né? Mas acontece essa queda de produção relacionada à carne também em aves de engorda. Ok? Vamos falar um pouquinho de alguns conceitos básicos, né, sobre a questão de biosseguridade. Então, a área suja, área limpa, vazio sanitário ou quarentena, tá? Área limpa e área suja, tá certo, pessoal? Aqui, ó. Então, quando a gente fala de área limpa no sistema produtivo de aves, a área limpa é a área onde as aves têm acesso, então o aviário e a área de pasto que nós temos destinadas a essas aves da avicultura alternativa, certo? E o portão sanitário, que é um vestiário que limita aqui aonde as pessoas vão passar para ter acesso a essa área limpa, tá? Então, ou a questão do aviário, propriamente dito, da sala aqui de classificação, e uma área em volta de isolamento dessa propriedade, tá? Então, a área de pasto é a área limpa, a área do aviário é considerada área limpa, a gente tem o portão aqui, seria um vestiário para entrada nas instalações, e nós temos uma cerca que pode circundar toda a área de produção, né? Então, se eu tiver 2 aviários, 3 aviários e tudo, essa cerca externa, ela vai circundar toda a minha área de produção, né? E dentro dessa área também a gente vai considerar uma área limpa, né? Que é uma área onde as pessoas que tiverem acesso, os equipamentos, os veículos, vão ter algum tipo de controle, né? Porque aqui é onde as aves têm acesso e contato direto. Por elas terem acesso e contato direto, como eu falei para vocês da história ali do franguinho lá do meu amigo Fernando, né? É interessante que não se tenha aves, que não se tenha animais, que não se tenha cachorro, gato andando por esta área, né? Onde as aves têm contato, para eles não serem carreadores mecânicos, né? E que eles levem algum contaminante de forma horizontal para dentro da sua granja, tá ok? Área suja é o que? É toda a área externa da minha granja, onde eu não tenho controle, onde eu vou ter cachorro, cavalo, bovinos, né? Enfim, né? Pessoas que andam ali nas redondezas, alguma coisa assim. Então, eu não tenho controle. Então, é minha área suja. Eu considero que ali eu posso ter contaminantes. Mas dentro da minha área limpa, não, né? A composteira, que nós vamos ver daqui a pouquinho como construir a composteira, como que a gente faz, né? Ela fica na área suja, normalmente na divisa aqui, né? Dessa cerca aqui da área suja com a área limpa, tá certo? Que ela aqui é onde a gente vai destinar todos os resíduos. Resíduo de incubação, da minha incubação artificial, resíduos de coleta de ovos, aves mortas, pintinhos, enfim, tudo que não presta de certa forma, né, ter mortalidade ali, vai para essa composteira, tá certo? Então a gente considera a área suja. Entendido? Lote livre. Lote livre nós consideramos animais saudáveis. Lote isolado, animais com alguma doença ou sob suspeita. Opa, apareceu uma espuminha no canto do olho de uma ave lá naquele lote. Então,
tem uma coriza infecciosa, às vezes, que pode estar rondando, né? Aumentou a mortalidade naquele lote lá, tinha mortalidade de 1, 2 aves por semana, hoje morreu 5, opa, tem alguma coisa errada aí nesse lote, né? Nós consideramos esse lote como isolado, e a partir do momento que ele se torna um lote isolado, nós restringimos o acesso a esse aviário, a esse lote, pelas pessoas e pelos funcionários. Se eu tenho possibilidade, né, dentro da minha família ou dentro de funcionários, por exemplo, eu vou colocar uma pessoa específica só para ir lá nesse aviário que está com algum problema. Porque se eu for até lá e for para outros aviários, outras áreas de produção, eu vou estar carreando mecanicamente na minha mão, no meu cabelo, no meu corpo, né, na minha bota, agentes patogênicos para as outras áreas da minha criação. Tá certo, pessoal? Conceitos, né? Lavagem e desinfecção. Nós temos aí a desinfecção úmida, que ela pode ser feita através do rodolúvio, esguicho, borrifador, bomba costal, pulverizador e etc, né? Tudo que possa ser utilizado para borrifar, para jogar essa água com desinfetante, né? Essa solução com desinfetante, para que a gente faça a desinfecção de um equipamento, de um local, de uma instalação, seja lá o que for, tá certo? Desinfecção seca a gente utiliza quando nós não podemos molhar aquele equipamento, um motor, uma folha de papel que vai entrar para dentro do sistema de produção, enfim, alguma coisa que não pode ser molhada. Nós temos aí a fumigação e o cal, no caso principalmente de instalações e de pedilúvios, né, que é muito utilizado o cal e funciona muito bem, tá? O fumigador é um sistema muito utilizado nos aviários, né, nos sistemas de produção industriais, aonde nós temos um local específico que fica no portão sanitário para que a gente faça a desinfecção seca de equipamentos, motores, tudo que entra lá dentro, né? Todos os equipamentos são desinfetados com este equipamento chamado fumigador. E aí nós temos duas formas, né? Aonde a gente vai utilizar um formol mais permanganato de potássio, que eu vou mostrar para vocês as medidas por metro quadrado, por metro cúbico, e ou paraformaldeído, que pode ser queimado em panelinhas que esquentam, né, com resistência como essas aqui, tá? Sempre sendo utilizado pisos ripados, tá? Para que o gás possa circular nesses equipamentos e fazer a desinfecção, né? E o ideal é que nós tenhamos todo um sistema fechado, né? Com portas de um lado, aonde você vai colocar, por exemplo, na área externa, na área suja, você chega lá dentro, coloca isso, coloca fumigar e você entra pelo portão sanitário. Você vai trocar de roupa, você vai tomar um banho, você vai tomar a medida que for cabível para o seu sistema de produção, quando você tem um sistema bem estruturado, isso aqui, né, maior. E aí você vai processar a questão da desinfecção deste produto, tá? Sempre esperando 20 minutos. São produtos tóxicos que tem que ser tomadas algumas medidas, né? A utilização de máscaras de gás e luvas são necessárias na utilização desse sistema para desinfecção, tá certo? E aí, para quem tiver algum dia a intenção de utilizar, né? Para cada metro cúbico do fumigador, né? A gente utiliza 15 gramas de paraformol, tá? Que vai ser queimado naquela panelinha lá atrás, né? Uma panelinha que esquenta, que é específica para isso, ou 21 gramas de permanganato e 42 ml de formol para cada metro cúbico, tá? Com a utilização do paraformol, você precisa dessa panelinha que vai aquecer o paraformol ali dentro e ele vai evaporar, tá? Quando você opta por utilizar o permanganato e o formol, você não precisa disso. Quando você joga o permanganato de potássio dentro de uma vasilha de metal e joga o formol lá dentro, ele já forma uma fumaça instantânea, né? A reação deles é muito forte, muito rápida, e aí ele já forma aquele gás ali
que vai se espalhar dentro do fumigador e vai causar a desinfecção, né? Vai fazer com que aquele objeto que está ali seja desinfetado, né? Por um período aí mínimo de 20 minutos, tá ok? Procedimentos de BPF, de boas práticas de produção. Agora a gente vai falar especificamente mais sobre as medidas, né? Os procedimentos relacionados a pessoas, veículos, materiais, alimentos e instalações, ok? Então vamos lá para cada um desses aqui, né? Verificar o que a gente deve fazer para manter nossos animais livres de doença dentro de cada um desses aqui, ok? Pessoas, evitar contato com aves e suínos, galinha, periquito, codorna, papagaio, etc. Por quê? Nós falamos muito lá nas doenças. Algumas aves podem ser portadoras de doenças que podem ser patogênicas para as nossas aves de criação, seja de produção de ovo, seja para engorda de produtos caipiras, né? Então, quanto menos eu tiver contato com essas aves, melhor, né? Suínos, normalmente pasteurelose, salmonelose, suínos são portadores, né? Assintomáticos, então a gente tem que evitar também o contato aí com suínos. Mas eu tenho uma criação lá, eu tenho um porquinho que eu crio lá no meio da minha criação de aves. Você criar pequena quantidade, um monte de animais todos juntos, eles entram em homeostase, em equilíbrio, todos eles. Se você vai explorar comercialmente, né, a sua produção, aí você tem que começar a mudar os conceitos. É isso que eu estou trazendo aqui para vocês. Tá? Então, se eu quero aumentar, se eu quero explorar comercialmente mais a minha produção, a gente tem que tomar esses tipos de cuidados com a nossa produção. Tá certo? Banhos, né? Banhos são muito interessantes, principalmente após visitas a outras propriedades. A troca de roupa, higiene pessoal, né? Eu trabalho atendendo meus clientes aí nas propriedades por onde eu vou, né? Aqui em Minas, São Paulo, Goiás. E o cuidado que eu tomo quando eu volto desses ambientes é o quê? Toda a roupa que eu utilizei para visitar essas propriedades, eu coloco lavar e o calçado também. Eu higienizo e tomo banho. Eu não pego e vou direto de uma propriedade para outra visitá-la, porque eu posso estar carregando alguma coisa no meu corpo, né? Então, quando você vai até a propriedade de alguma pessoa, um amigo, um colega, ou às vezes uma pessoa onde você vai adquirir aves, né? Você está negociando, o ideal é que antes de que você volte e vá para dentro do seu sistema de produção, você tire toda aquela roupa, né? Tome um banho, higienize o calçado e aí você vai depois lá para dentro da sua área de produção, tá certo? Aqui uma pergunta, né? Eu já falei para vocês que nós temos bactérias e vírus aí, micro-organismos, né? No nosso corpo. E aqui fica a pergunta, você tem ideia da quantidade de micro-organismos que a gente possui no nosso corpo, né? Trazer aqui para vocês só algumas informaçõezinhas. Olhem só isso aqui, né? Na testa, nós temos algo em torno, aqui ó, de 10 a 100 mil micro-organismos por centímetro quadrado. Por centímetro quadrado, gente, é isso aqui, ó. É um quadradinho assim, ó. Né? Não dá nem para ver aí, ó. Né? Um quadradinho. 1 centímetro quadrado. Na secreção nasal, né? 10 milhões por grama. Aquela catutinha que as pessoas tiram, às vezes faz assim, né? E vai longe, você nem sabe para onde é que foi, depois você encontra jogado em algum lugar. 10 milhões de micro-organismos por grama. Na saliva, 10 milhões por grama, 100 milhões por grama na saliva. 1 milhão por centímetro quadrado no couro cabeludo. 10 milhões por centímetro quadrado nas axilas. Na mão, ó, de 100 mil a 1 milhão por centímetro quadrado, né? Nossa, eu vou morrer, então tenho tanta bactéria, tanto vírus assim aqui no meu corpo. Como é que eu faço com isso? Gente, vocês não fazem nada. Eles são responsáveis pela nossa sobrevivência de uma certa forma, né? Esses micro-organismos, esses vírus e bactérias que estão aqui contidos, eles fazem parte da nossa microbiota natural, né?
O grande problema disso aqui é o que? É um micro-organismo patogênico às aves ou algum outro sistema de produção que eu tenha, tá? Suíno e tal, alguma coisa assim, se misture aqui no meio, né? Dessa quantidade toda de micro-organismos e eu acabo levando ele lá para dentro da minha produção. Então, um dos maiores riscos em relação à questão de biosseguridade somos nós mesmos que visitamos as propriedades e que vamos de um lado para o outro. Então, o risco é isso se misturar aqui dentro e aí eu acabar levando ele para dentro do meu sistema de produção, certo? Para vocês terem uma ideia, questão de vazio sanitário. E aí, vazio sanitário, eu retomo aquilo que eu falei lá para vocês. Vazio sanitário de uma estrutura, de um ambiente de criação, ele é feito com ele limpo. Lembrem disso, tá? Nunca é feito com ele sujo. Daí uma semana antes de eu receber os pintinhos, ficou 6 meses parado lá sem criação de galinha. Aí uma semana antes o cara vai lá e vai lavar e desinfetar. Por quê? Por causa disso aqui, ó. Vou mostrar alguns dados aqui para vocês. Dentro da avicultura industrial, nós temos algumas medidas que são como essas aqui, ó. Avicultura entre núcleos de produção. Para eu visitar um núcleo e outro de idades diferentes, eu tenho que ter 24 horas de vazio. Área suja ou área limpa, dentro de um sistema desse, a gente considera sempre um andar na cadeia para trás, né? Então, se eu trabalho com matriz, a minha área suja é frango de corte. Se eu visitei o frango de corte, eu preciso ficar 120 horas de vazio sanitário. 120 horas, ó, dividido por 24, dá 5 dias de vazio sanitário, da área suja para a área limpa. Avicultura matrizes para avós, 5 dias de vazio sanitário. Avicultura matrizes para fomento de frango de corte para matrizes, no mínimo 240, ou seja, 10 dias de vazio sanitário, né? E os vazios acima podem aumentar, mas nunca diminuir. Exemplo de pessoa que vende lote positivo para salmonela, deve fazer mais tempo de vazio ainda. Então, isso aqui é o que é utilizado dentro da avicultura industrial, para vocês terem uma ideia, tá? E aí, dentro da avicultura alternativa, como que a gente vai usar isso aqui, Rony, dentro da avicultura alternativa? E eu trago algumas informações para vocês. O micoplasma, que a gente viu lá nas doenças, ele pode sobreviver no cabelo por até 3 dias. Se eu tomo banho, acabou, certo? Então a gente sabe que uma grande maioria dos sistemas de produção alternativos aí, de índio gigante, ornamentais, caipiras tradicionais, são positivos para micoplasma. Então, se eu vou lá nessa propriedade, ao retornar para minha propriedade, um simples banho é suficiente para eu eliminar esse risco da questão do micoplasma. Vírus são muito sensíveis, então uma limpeza básica aí, né, um banho, a higienização das suas roupas e botas, calçados, já é suficiente para eliminar vírus contaminantes, né, patogênicos. A coriza, ela pode se manter viável, viva em matéria orgânica até 120 dias, 4 meses, né? Então, o cara teve um grande problema de coriza. Aí fez um vazio de 3 meses lá, uma semana antes foi lá, lavou e desinfetou. Tem resíduos de matéria orgânica que vão ficar ali, né? Você tem que fazer uma limpeza criteriosa. A gente vai ver em lavagem e desinfecção no final agora desse módulo aqui de biosseguridade. Então você tem que tomar cuidado com a coriza, né? Fica 120 dias em matéria orgânica. Salmonela até 3 anos. Exatamente, até 3 anos, né? E aí eu tive um caso uma vez, nessa granja que eu mostrei para vocês, a SPF, eu assumi essa granja em 2010. E aí nós tivemos um problema com a tal de Salmonella infantis. E essa Salmonella infantis, ela já tinha causado problemas dentro da nossa granja desde 2008, 2007, 2008, não estou bem recordado. E aí nós mandamos fazer um sequenciamento genético e a mesma Salmonella que tinha causado problemas lá em 2008, né, era a mesma Salmonella que tinha causado problema em 2010.
2 anos depois, ela tinha se mantido ativa lá dentro do ambiente deste aviário, né, desses aviários SPF ali. E a gente foi descobrir depois um artigo científico relacionando Salmonella infantis com o cascudinho, que é aquele insetinho que eu mostrei para vocês também lá no nosso módulo de doenças. Então, para vocês terem ideia o quanto que essa questão de biosseguridade é importante. Depois disso, o que nós fizemos? Uma reforma geral do ambiente, um combate muito forte relacionado a insetos, então a esses cascudinhos. Fizemos uma reforma total da estrutura desses aviários, entrada de ar, saída de ar, enfim, né? Fizemos uma revolução lá. Acabou. Até pouco tempo atrás eu tinha um amigo trabalhando ainda nessa granja e depois disso nunca mais se teve problemas com Salmonella infantis nessa granja, né? Mostrando que medidas de biosseguridade, mais uma vez, são importantes. E a partir do momento que você entende como que essas doenças se mantêm e se transmitem, fica fácil de você tomar medidas para controlar e eliminar elas do seu plantel, ok? Perguntas que nós devemos fazer aos visitantes, né? Esses visitantes que vêm até a nossa propriedade possuem criação de aves em suas casas? Se sim, elas são vacinadas, né? Elas possuem algum programa sanitário? Se sim, não, no caso de não possuírem um programa sanitário, né, não deixar essas pessoas terem acesso às aves do seu plantel. É simples assim, né? Já dei exemplos aqui para vocês, né? E não é ser chato. Aquilo ali, a criação alternativa que você tem te traz rentabilidade. É o que coloca dinheiro na comida, digamos assim, na sua mesa, né? E muitas das vezes, para as pequenas propriedades da agricultura familiar, então por que você vai colocar em risco a sua criação para mostrar as suas aves para um visitante, ou para um vizinho, ou seja lá quem for, né? Se a pessoa não tem contato nenhum com aves, não tem criação, ok, meu amigo, vamos lá, você pode ver a minha produção, caso contrário não pode, ok? Mãos, manter as mãos sempre limpas, né? Lava-se sempre que entrar na área de trabalho e sempre que mudar de uma atividade. As mãos devem ser higienizadas e sanitizadas de acordo com os procedimentos. E aí é um sistema muito simples, cara, para a gente fazer a higienização da nossa mão, né? E a limpeza. Então você ter uma pia de plástico lá, com uma torneirinha, ó, todos instalação muito simples e barata, né? Uma piazinha de plástico aqui, uma torneirinha de plástico, muito baratinho. Só esse saboneteiro aqui que é mais carinho, né? Mas pode ser de plástico igual esse aqui. Esse aqui é o sabonete, esse aqui é de álcool, né? Aí você faz a sua lavagem com sabonete, depois desinfeta a sua mão, seca a sua mão, depois faz a desinfecção com álcool gel. Procedimento super simples e que traz muitos benefícios. Para quem trabalha com ovo para incubação, para ovo para comercialização, gente. Você está lá mexendo com cama, pegou galinha morta, colocou num tambor, está fazendo algum manejo geral, está com as mãos sujas, você vai coletar ovo sem higienizar suas mãos? Aquele ovo que você está coletando está indo do lado da panela, né, para dentro da geladeira da dona de casa. Então a gente tem que tomar um cuidado mínimo com isso, né? Não custa, é barato, simples e eficiente. Tá certo? As roupas utilizadas em visitas a outras propriedades devem ser retiradas, lavadas antes de retornarmos para a nossa criação. Desinfetar botas ao passar por um pedilúvio ou antes de entrar nas instalações, né? Ao final do dia, sempre lavar as botas de percurso e desinfetá-las com água e amônia. No pedilúvio, eu posso utilizar solução de amônia quaternária com água na proporção de 2 ml para cada litro. Aqui nós temos 10 ml de amônia para 5 litros de água, ou cal, né? Normalmente, para avicultura alternativa, o pessoal utiliza muito cal, que funciona muito bem. Na entrada do aviário, na entrada do portão sanitário, né? Na saída de algum local contaminado, como composteira. Então, sempre ter aí os pedilúvios para a desinfecção das suas botas, né?
Veículos. Restringir a entrada de veículos dentro da propriedade, com exceção dos veículos autorizados que trabalham na granja, né, ou na minha área de produção. Se possível, os veículos que forem entrar nas proximidades da granja devem ser lavados e desinfetados com esguicho de alta pressão, tá? E aí, ó, né, bactérias, fungos e vírus, né, vêm aqui através, digamos assim, da poeira, grama, todo o contato por onde este veículo passou. E aí a gente utiliza, se possível, né, um esguicho de alta pressão com água para retirar toda essa matéria orgânica. Então, sempre quando eu vou fazer limpeza de um equipamento, de um veículo, de um equipamento ou de uma instalação, a primeira medida é retirar toda a matéria orgânica, o pó, a poeira, a terra, a cama, né? Então eu primeiro faço essa retirada mecânica, né, desses resíduos de matéria orgânica, tá? Com esguicho, lavar assentos, rodas, né, para tirar todas as sujeiras, e aí depois eu vou vir com a água com o desinfetante para realizar a desinfecção, tá? E por que depois? Normalmente desinfetantes não agem muito bem sobre matéria orgânica, principalmente amônia quaternária, tá? Então eu preciso primeiro limpar para depois desinfetar, senão eu estou jogando fora meu dinheiro, tá ok? E aí, nessas questões de veículos, é muito importante. Uma caminhonete de um vizinho, que às vezes carregou um suíno, carregou aves em outro determinado momento, trouxe algum resíduo, às vezes contaminado, então a gente tem que tomar esse cuidado e efetuar essa lavagem e desinfecção dos veículos, tá ok? Cuidado com a utilização de qualquer equipamento ou ferramenta que tenha sido utilizado em outras criações de aves e suínos pelos motivos que nós já citamos aqui. Cada aviário ou granja deve ter seus equipamentos e ferramentas individuais de preferência. Caso a utilização seja imprescindível, o equipamento, ferramenta deverá ser lavado, desinfetado e feito vazio sanitário. Se possível, vazio sanitário 2 dias. Lava, desinfeta, isso em granjas da agricultura industrial é feito. Quando vem de um outro núcleo, alguma coisa assim, se lavado e desinfetado e feito vazio sanitário, tá? Instalações e equipamentos. Limpeza de bebedouros deve ser feita todos os dias. Nípel, como ele é suspenso com aqueles bicos, a gente faz a limpeza de bico desse nípel, né, desse bebedouro nípel a cada lote. Quando você vai tirar as aves, lá vai desinfetar toda a estrutura do aviário, tá? Limpeza e organização de todo o ambiente de produção, né? Combate contra insetos e cascudinhos, ele deve ser feito sempre que possível e quando se tiver um problema na propriedade, quando se tiver a observação de algum problema mais sério relacionado a essa questão, né? Qualidade de água, pessoal. Qualidade de água, ela é muito importante e essa água ela deve ser clorada e o nível de cloro deve ser acompanhado semanalmente. Por que nós devemos clorar a nossa água? Quando eu tenho a água clorada, a gente vai fazer a medição desse cloro, a gente vai medir o cloro livre. Por que é importante eu ter cloro livre na minha água lá no bebedouro, que eu estou fornecendo para minha ave? Quando eu tenho uma ave com uma contaminação, com uma doença inicial, com uma coriza, que é mais comum, né? Você tem aquele corrimento nasal ou aquela espuminha no olho. A ave, ela vai ao bebedouro e vai se alimentar, né? Vai tomar essa água. Esse corrimento cai na água, né? Ou essa espuminha pode cair na água e ali a bactéria da coriza ela vai ficar viável. Se eu tenho a minha água clorada com cloro ativo, esse cloro ativo vai matar essa bactéria da coriza que caiu ali do corrimento nasal. Esse cloro matando essa bactéria, ela não vai contaminar outra ave. Então eu corto o ciclo de contaminação dessa minha doença. Seja um vírus, seja uma bactéria, como eu exemplifiquei para vocês aqui com uma coriza infecciosa. Então por isso que é muito interessante eu clorar a minha água que é fornecida para minhas aves.
E aí, quando eu estou desenvolvendo o meu sistema produtivo, o ideal é que eu faça a instalação de uma caixa d'água especificamente para tratar e colocar a cloração e fazer a cloração de água para as minhas aves, né? Eu já vi muitos casos de propriedades que não cloravam a água, que tinham problemas sanitários recorrentes. Depois que a gente instituiu essas medidas sanitárias, eles começaram a clorar, os problemas sanitários diminuíram significativamente. Só pela questão da cloração de água, tá certo, pessoal? E funciona muito bem essa questão da cloração de água. Tá? O nível de cloro, ele deve estar entre 3 e 5 ppm na última linha de bebedouro. Como que eu faço para ver essa questão se está 3 a 5 ppm? Gente, essas lojas que vendem cloro para piscina, que você pode utilizar também para fazer a cloração lá da sua água para avicultura, eles vendem umas fitinhas de leitura de concentração de cloro, né? Então você compra essas fitinhas lá e vai fazer a leitura toda semana para ver se está entre 3 e 5 ppm, tá? Lavagem da caixa d'água e o reservatório das aves pelo menos uma vez a cada 6 meses. Muito importante fazer a limpeza da caixa d'água, verificar se a tampa está colocada, se não tem acesso de roedores, se não tem acesso de aves, né, que podem levar contaminantes lá para dentro. Então, aqui umas fotos, né, de uma limpeza que nós fizemos aqui no aviário experimental do Instituto Federal do Triângulo Mineiro, aonde nós temos uma caixa d'água especificamente para o aviário. Então, quando eu coloco isso aqui, além de eu conseguir fazer a cloração especificamente para aquele aviário, para aquelas aves, né, eu não preciso clorar toda a água utilizada na minha propriedade, eu consigo, por exemplo, medicar essas aves para verminoses a cada 3 meses. Eu não preciso ir lá e colocar ave por ave, digamos assim, colocar nos bebedouros manualmente. Eu posso fazer a medicação nessa caixa. Uma vacinação, né, que eu vou fazer em todas as minhas aves, uma vacinação via água de bebida, se eu tiver uma caixa d'água específica para o meu aviário, eu consigo de uma forma muito mais fácil e ágil fazer a vacinação dessas minhas aves, tá certo? Então, a instalação de uma caixa d'água específica para o meu sistema de produção facilita e muito o manejo de uma medicação, da cloração de água e de uma vacinação dentro do meu plantel, tá? E aí aqui, né, ó, essa caixa d'água lá, ela estava sem a tampa durante um determinado tempo, né? Então a gente fez a higienização dessa caixa d'água, olha só que maravilha, né? E ainda não tinha clorador, a gente fez a instalação deste clorador de passagem com boia, né? Que se encontra aqui, ó, né? Que funciona muito bem também para quem conseguir ter acesso a esse tipo de clorador, tá? Aí, quais os tipos de cloradores, né? De dosadores que a gente pode utilizar? Aquele ali que eu mostrei para vocês, que a gente instalou, vou mostrar um videozinho daqui a pouquinho. Esses dosadores aqui, cloradores flutuadores, também podem ser utilizados. E daí você pode utilizar aí cloro, nessas pastilhas de cloro que você encontra nas lojas aí de tratamento de água para piscina, né? Funciona muito bem, onde você encontra esses flutuadores. E essas fitinhas aqui, né? Esses pool testes aqui, onde você vai verificar a concentração de cloro. Normalmente é essa aqui, ó, de cima. Essa roxinha aqui que faz a leitura da concentração de cloro, que deve estar entre 3 e 5 ppm. Tá ok? Aqui, ó. Esse dosador aqui é muito utilizado em toda a avicultura industrial, né? E funciona muito bem. Aonde? Aqui em cima nós colocamos as pastilhas. Essas pastilhas aqui, ó, né? Pera aí. Essas pastilhas redondinhas menores aqui, né? Elas encaixam direitinho aqui dentro, tá? E aí você coloca 3 ou 4 pastilhas aqui, 3 ou 4 pastilhas aqui, né? E aí a água entra por esse cano aqui, passa aqui por dentro e dosa o cloro automaticamente. Quando você coloca um dosador desse aqui, você joga uma semana lá, às vezes uma semana, 2 semanas,
você não precisa retornar lá para colocar mais cloro, ele vai fazendo essa dosagem, a cloração de forma automática por passagem, né? A água vai passando, vai desgastando as pastilhas e vai clorando. Vamos ver como é que ele funciona aqui. Funciona muito bem. Ó, a água, né? Vem por aqui e passa aqui por dentro, ó. Vou mostrar aqui, ó. A pastilha está aqui dentro. E aqui você regula, ó. A pastilha está aqui, ó. Viu? Ele é furadinho. Ela vai passando, vai desgastando, vai clorando e ele vai caindo e fazendo a dosagem do cloro de forma automática, tá? Para quem conseguir encontrar desses aqui, funciona muito bem, vale a pena, né? Um investimento que não é tão alto, é uns 250, 300 reais, mas a durabilidade dele, eu já visitei aviários aí que tinham um desse aqui há mais de 10 anos. Não quebra, não estraga, né? Não tem como, funciona muito bem. Tá ok, pessoal? Qualidade da ração. Estocagens dos componentes para a fabricação de ração, a gente já viu em nutrição no último módulo, né? Local fresco e arejado, local protegido de chuva e sol. Núcleo ou premix é hidroscópico, a gente já enfatizou bastante isso no último módulo. Sempre fechar bem o saco após utilizar. Observação de prazo de validade desses produtos e a presença de mofos e insetos. Tá ok? Então, a utilização de pallets de madeira, aqueles cuidados para não deixar encostado na parede, né, para que você tenha ventilação, um local protegido, para que você mantenha a qualidade estrutural e nutricional dessa ração. Controle de pragas, roedores, gente, a gente não elimina eles, a gente convive com eles, né? Então, esse rato preto, camundongo, a ratazana de telhado, você convive. E aí, nós temos que ficar dentro do nosso sistema de produção sempre muito alertas aos vestígios, né? A presença de fezes, de cheiro de urina de rato, para que a gente possa intensificar esse controle aonde a gente identifica vestígios, né, desses animais, tá certo? E qual que é o perigo da presença desses roedores? A transmissão de doenças, né? São vetores de várias doenças, doenças para as aves e doenças para nós, os seres humanos também, né? Não somente para os animais. E circulam livremente dentro e fora da granja, eles não respeitam aquela distribuição lá que a gente fez de área limpa e área suja, tá? Agravos da saúde humana, né? Eles podem trazer aí, ó, hantavirose, peste bubônica, trichinelose, febres hemorrágicas, salmonelose, leptospirose. Esses animais são, nossa senhora, sem comentários, sem contar a questão de piolhos, carrapatos, pulgas, né, que eles trazem com eles também. Então, é sempre muito interessante e importante o controle de roedores. Isso é feito de forma contínua, diária, tá? E como que a gente pode fazer isso aqui? Através da instalação de pontos de controle de roedores. Vou mostrar para vocês algumas fotos de um sisteminha simples para a gente fazer e instalar pontos, né, iscas para controle de roedores. Esse aqui é uma foto de uma granja, né, aonde cada quadradinho azul desse aqui, ó, é um ponto de controle de roedores que nós temos lá dentro das instalações, certo? Olha a quantidade. Isso aqui é para conviver, né, para prevenir que ele não entre dentro da nossa propriedade, dentro da nossa granja, dentro do nosso sistema de produção. Então, essa é a forma que nós temos para nos prevenir aí da presença e desses animais trazerem algum contaminante para dentro da nossa produção, tá? E como que nós fazemos esses pontos de controle, né? Os cuidados que a gente tem que ter com eles antes. A inspeção e a limpeza a cada 15 dias desses raticidas, seja bloco parafinado, seja pellet, saquinho de pellet, o que for que você for utilizar. Limpeza dos canos ou portas-iscas mensal, né? Mensalmente eu vou fazer a limpeza desses canos. Devemos estar sempre alertas a vestígios de roedores e sempre que possível, né, o registro em planilhas. Montagens desses portas-iscas. Como que eu vou fazer a montagem desses portas-iscas para controle?
Aí, nós vamos pegar um cano de PVC de 100 milímetros, cortados em pedaços de 50 centímetros e um pedaço de arame. Só isso. Como que eu faço isso? Assim, ó. Né? Pega um pedaço ali de tubo de 100, corta ele em pedaços de 50 centímetros, pega um pedaço de arame, passa ele aqui, certo? Aonde você vai colocar a isca aqui dentro. Dessa forma aqui, ó. Né? Muito simples. Lembre-se sempre de utilizar luvas, porque nós estamos trabalhando, manipulando aqui com veneno, né? Veneno para roedores. Então a gente tem que tomar esse cuidado também ao manipular esses venenos aqui. Então um cano de 150 centímetros, um araminho aqui no meio, tá? Aí você esquenta ele aqui para furar o plástico, né, do cano, e coloca um bloco parafinado, um saquinho de pellet de veneno, seja lá o que você encontrar aí na sua propriedade, na sua região, né? Nas agropecuárias aí a gente tem sempre a presença aí desses saquinhos para controle de roedores, tá ok? Outros formatos aqui, né, mais elaborados aí com casinhas de madeira, né? Isso aqui no forro, né, dos aviários, aonde se coloca aí ração com veneno em pó, né, que funciona muito bem para controle aí de roedores, tá certo? Aqui mais algumas fotos locais onde a gente coloca aí na parte externa do aviário. Como nós temos aviários com acesso à área externa, né, com as aves que têm acesso à área de pasto, o ideal é que eu não coloque esses canos dentro da área de pasto, sempre circundando em volta da minha área, da área externa, da cerca externa, né? Nunca dentro do pasto para as aves terem acesso a esses venenos aqui, tá certo, pessoal? Tomarem esse cuidado. E ali os blocos, né? Cascudinhos e insetos, então, fazer aplicação de inseticida sempre que necessário ou uma vez por mês de forma preventiva. Sempre que utilizar inseticida, aplicar também na área externa, ao entorno do aviário e na composteira. Nunca esquecer da composteira, né? Porque esses animais aqui, eles são aí transmissores e responsáveis pela manutenção de alguns vetores, de algumas doenças, né? De algumas bactérias e vírus no nossos sistemas de criação, tá? Manejo de composteira. A gente já tem falado um pouquinho de composteira, vamos ver como é que funciona essa questão da compostagem, né? Da destinação das aves mortas, dos resíduos de incubação, dos pintinhos, todos os resíduos orgânicos que nós temos aí, aves mortas, enfim, nós podemos destinar para a área de compostagem, tá? E aí, se eu tenho outros sistemas de criação na minha propriedade, a composteira ela serve também para a destinação de resíduos desses animais também, né? Então, se eu tenho lá um leitãozinho, alguma coisa que morreu, eu posso destinar para cá. Resíduos orgânicos de alimentos da cozinha, né? Podem ser destinados para cá. Resíduos de hortaliças, até comida, né? Resíduos de comida, algumas pessoas falam que resíduo de comida pela presença de óleo na hora de se processar, você acaba perdendo um pouco da eficiência do processo de compostagem. Mas o óleo utilizado para se cozinhar um arroz, um feijão, um macarrão, né, um alimento dessa forma, ele não é prejudicial e não vai impactar negativamente no processo de compostagem. Então, esses resíduos orgânicos de cozinha, lá que você tem na sua propriedade rural, podem ser destinados também a essa composteira, tá certo? E como que eu vou proceder essa compostagem? Sempre assim, tá? Primeiro, uma camada de cama de aviário. A cama de aviário, né, você utiliza palha de arroz, você utiliza cepilho de madeira, a maravalha, como a gente fala. Você pega essa cama usada, que ela tem uma grande concentração de bactérias, e coloca por baixo, faz uma camada. Depois, por cima, você vai vir com as aves, né, colocando elas uma ao lado da outra, tomando cuidado para não encostar uma na outra, ou aqui os resíduos de alimento, de ovos, enfim, o que você tiver,
E aí, depois delas colocadas aqui, você vem com outra camada cobrindo. E aí você vai fazendo isso camada a camada, né? Ave, escama, até fechar lá em cima. Fechou lá em cima, sempre é o interessante eu ter no mínimo 2 nichos, né? De compostagem, como a gente fala. Então, por quê? Quando você fechar lá em cima, aqui em cima, ó, você vai ter que esperar um mínimo 90 dias para você retirar esse material daqui com segurança, tá? Então, após o momento que você fecha aqui em cima, tá? Fechado 90 dias para você retirar. Quando você vai retirar esse aqui é considerado por muitas pessoas, né? E até por análises, o melhor adubo que existe para hortifruti, né? Para café, enfim, adubação orgânica. Esse aqui é um dos adubos mais ricos que existem. Então, depois de 90 dias, você pode abrir, retirar e destinar isso aqui para adubação, né, orgânica. E aí você tem o outro lado que você vai completar, tá? Aqui algumas fotos, né, onde fica mais evidente aqui a questão do manejo, né, da composteira. Então nós temos aqui a colocação das aves mortas, então a camada inferior, ó, né, na parte de baixo. Depois a distribuição das carcaças das aves aqui, tá? Nunca encostadas uma com as outras, né? E aí depois, se você não utiliza a cama de frango, você não tem a cama, né, com aquela concentração de bactérias, com aquela quantidade ali de fezes que tem. Se você está utilizando, nesse caso aqui, ó, a maravalha nova, né? Uma palha maravalha, a palha de arroz nova, né? Sem contaminantes. Aí o interessante é que você regue o processo aqui da compostagem. Como que eu vou regar? Qual que é a quantidade? Com o regador cheio d'água, você vai passar uma vez o regador deitado. Pronto, essa é a quantidade de água suficiente para você molhar a compostagem, tá certo? E isso você faz se você não utilizar cama de aviário, né, com aquela grande concentração ali de bactérias. Depois disso, você molhou, colocou as aves aqui, aí você vem e cobre elas com uma outra camada de maravalha, palha de arroz, o que você tiver, né? E aí esse processo aqui ele vai fermentar, ele vai chegar a altas temperaturas. Então todos os resíduos orgânicos, pena, a carne, as vísceras vão sumir aqui no meio, não vai sobrar nada. Só vai sobrar os grandes ossos, né? A parte aqui de coxa, a pata, né? Aonde vai ficar esses ossos grandes da ave que não vão decompor. Mas a alta temperatura faz com que praticamente toda a ave suma aqui no meio, né? Às vezes até a cabeça vai inteira, às vezes você não encontra nem bico, tá? Se quando bem feita, tá? Aqui com outros exemplos de compostagem. Então aqui como a gente viu, ó, né? Você pode utilizar aqueles pré-moldados de cimento, né? Onde você vai usar aquelas vigas e as placas laterais e sempre vai deixar a parte da frente livre. Essa parte da frente, como você vai fazendo o processo de compostagem aqui, camada a camada, né? Você vai usando tábuas para subir essa parede frontal, tá? Então aqui, ó, quando chegar aqui em cima, você vem aqui, pega uma tábua lateral que está aqui e coloca aqui e vai subindo, né, gradativamente, tá certo? Então, compostagem é uma forma para você destinar resíduos orgânicos aí da sua propriedade, né, de aves, ovos e tudo mais, de uma forma muito eficiente, né, e ecologicamente correta, né? Essa aqui é aceita hoje pelo Ministério da Agricultura, pelos órgãos ambientais para você destinar resíduos de carcaças aí de animais, tá joia? A composteira, então, para fazer uma compostagem de ovos, a gente deve misturar com uma navalha para que ela funcione. Então, o ideal é que eu sempre tenha um balde para misturar os ovos com uma navalha, né? E aí, como uma composteira é uma área suja,
a gente deixa para fazer a compostagem no final do dia, após acabar a rotina de aviário. E as galinhas mortas devem ser colocadas em um local fechado, evitando acesso de mosca e exposição ao sol, que pode ser no interior do aviário, na área de serviço ou em um tonel na divisa do núcleo. Tá certo? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre lavagem e desinfecção. A gente já está quase chegando aí no final do nosso módulo de hoje. Tá ok? A lavagem e desinfecção, já falei para vocês, é interessante que nós façamos a utilização no processo de lavagem e desinfecção de um detergente, porque esse detergente ele vai facilitar a retirada da matéria orgânica e do biofilme. O biofilme nada mais é do que o acúmulo de algas e bactérias nas instalações que formam um filme mais ou menos plástico, né? Como quando a gente às vezes vai pegar algum determinado equipamento, que você tira praticamente uma camada meio plástica, né? Aquilo ali a gente chama de biofilme, né? Que é formado através de bactérias, matéria orgânica, algas, enfim, tudo isso aí, tá certo? Limpeza seca. Sempre que nós vamos começar uma limpeza, seja de equipamento, seja de instalações, seja de um veículo, a gente começa com uma limpeza seca, onde a gente vai remover todas as sobras de matéria orgânica existentes ali. Então, a cama do aviário, a ração, né? Uma pena que fica ali, toda aquela poeira. Este é o processo inicial, né? É a limpeza seca, onde a gente tira esses restos de cama, ração e penas. A gente vai reduzir a pressão de contaminação, minimizar os riscos de disseminação de doenças, e aí depois da limpeza seca, nós vamos para a limpeza úmida. Na limpeza seca, a gente vai utilizar toda e qualquer forma de retirada manual, né, seca desses resíduos. Então, varreção, lança-chama, caminhões, tratores, né, com aquelas pás para retirada da cama, enfim, a retirada seca, mecânica de todos aqueles resíduos. Aí depois a gente vai para a limpeza úmida, que é a lavagem e a desinfecção, tá certo? Então, na lavagem, a remoção da matéria orgânica residual. A grande maioria daquela matéria orgânica eu já retirei com essa limpeza seca, né? A gente tira uma grande quantidade só com a limpeza seca. Depois da lavagem a gente tira a matéria orgânica residual, a remoção deste biofilme com o auxílio da utilização de um detergente e possibilita essa lavagem a eficiência da desinfecção, né? Porque eu já comentei com vocês aqui que desinfetantes eles não têm muita ação em matéria orgânica, principalmente amônia quaternária, tá certo? Então é interessante que eu faça a retirada da maior quantidade possível dessa matéria orgânica para que eu tenha uma eficiência interessante desses desinfetantes que eu estou utilizando no meu processo de desinfecção, tá certo? Então, bomba de pressão com detergente é o principal equipamento para fazer esta limpeza aqui, a lavagem, né? Então, todos os equipamentos, cortina, nípel, bebedouro, comedouro, piso, né, telhado, forro, enfim, tudo isso você vai lavar e desinfetar aí no seu, primeiro lavagem, né, do seu estabelecimento, da sua área de produção, tá? Enxágue. É extremamente importante a retirada do detergente utilizado na lavagem para que a desinfecção seja eficaz, né? Por que isso aqui? Normalmente alguns detergentes podem ter interação negativa com o desinfetante, né? Inibindo a ação desinfetante. Então, se eu utilizei um detergente, é interessante que eu faça um bom enxágue dessa aplicação de detergente. Desinfetante. Escolha um desinfetante. Escolha do desinfetante. Características desejáveis, né? Que ele seja viricida e bactericida, tá? Baixo custo, atóxico, estável em matéria orgânica, pH e luz,
solúvel em água, poder residual, fácil aplicação, ação rápida e não ser corrosivo, porque eu vou estar aplicando em materiais, né, de metais, biodegradável, e aí eu trago aqui para vocês esse quadro e deixo para vocês fazerem a avaliação. E às vezes não depende muito nem do que a gente quer, e sim do que a gente acaba encontrando nas agropecuárias da nossa região, né, pessoal? Mas aqui, ó, eu trago para vocês, né, esse quadro onde a gente tem aqui os principais desinfetantes. Então, glutaraldeído, clorexidina, cloro, iodo, fenol, amônia quaternária e formol. As ações, né, se eles são bactericidas, né, então todos eles aqui, ó, são bactericidas. Se ele é fungicida, né, ó, o glutaraldeído também é fungicida, a clorexidina e o cloro já não são, não tem ação para fungos, tá? Iodo, fenol, amônia mais ou menos, formol sim. Viricida, né? Aqui, ó, a gente tem o cloro que é mais ou menos, e a amônia quaternária não é um bom viricida, tá certo? Toxicidade, né? Glutaraldeído é muito bom desinfetante, mas ele é um pouco tóxico, então cuidado na hora de aplicação. Clorexidina aqui, ó, ele não é tóxico, né? O iodo também não, a amônia quaternária não. pH, né, se ele é alcalino ou ácido, né, o fenol ele é neutro. E ação em matéria orgânica, né, glutaraldeído tem muito boa ação em matéria orgânica, fenol também tem muito boa ação em matéria orgânica, aquilo que eu falei que nós temos que fazer a retirada, primeiro mecânica e depois a lavagem com auxílio de detergentes, para que esses desinfetantes, principalmente quando a gente utiliza amônia quaternária, tenham uma ação maior, mais eficiente, né? Se eu não consigo encontrar, por exemplo, um fenol ou um glutaraldeído que tem alta ação em matéria orgânica, né? O meu trabalho da minha limpeza seca e do meu trabalho de lavagem antes da desinfecção tem que ser muito mais criterioso, tá certo? Então fiquei para vocês darem uma olhada. A desinfecção, ela vai eliminar qualquer bactéria patogênica e não patogênica que tenha restado dentro do aviário após todo o meu processo de limpeza a seco e de lavação. Mais de 90% de todas as bactérias são eliminadas já durante esse processo de limpeza seco e de lavagem, né? Então a desinfecção ela vem só para sacramentar, digamos assim, eliminar realmente o que sobrou ali no meio da minha instalação, tá certo, pessoal? Conceitos gerais. Percorrer sempre uma vez por semana ao redor da cerca para verificar se não existe pontos onde a cerca tenha sido furada ou tenha tido aparecimento de buracos feitos por animais, né? Onde a gente tem acesso, às vezes, os tius, lagartos, raposas. A gente tem que tomar cuidado para isso e sempre estar verificando em volta aí das nossas instalações. Quando houver mortalidade elevada na granja, e possível avisar o veterinário e guardar as aves em local protegido para que ele faça uma necrópsia e consiga, às vezes, identificar qual que é o problema sanitário que pode estar acometendo o seu plantel. Tá certo, pessoal? Vou tomar uma aguinha aqui que a garganta vai secando. Falo pouco, né? Muito bom. Para a gente finalizar esse nosso módulo de biossegurança, vamos falar um pouquinho sobre a questão de bem-estar animal, que se fala muito e que é uma pegada muito forte dos sistemas alternativos de criação, né? Então, a produção de ovo, a produção de frango caipira, ela traz muito fortemente essa questão do bem-estar animal dessas aves, né? Do livre acesso à área de pasto para expressar o seu comportamento natural, tomar banho de areia, de terra, né? O galo com a galinha, o cacarejar, então tudo isso vem muito fortemente com os sistemas alternativos de produção que a gente tem trabalhado hoje. Então, relacionado a bem-estar animal, nós temos os direitos de saciar a fome e a sede, direito de conforto, direito de não sofrer, direito de expressar o seu comportamento natural e o direito de não sentir medo ou angústia. A gente vai ver agora cada um desse aqui, tá? O primeiro direito, o direito de saciar a fome e a sede, pessoal. Água
potável e de qualidade. A gente já falou aqui como fornecer isso, né? Ração balanceada e conservada e para cada fase de cria, recria, engorda, produção, reprodução. Ambos com qualidade e quantidade necessária. Simples assim, né? Para a gente já atender este primeiro direito de saciar a fome e a sede das aves. Direito de conforto, a lotação das aves, quantidade de aves que a gente já falou aqui, temperatura, ventilação, umidade, qualidade do ar, qualidade da cama, qualidade do ninho, né? Seja para uma ave que vai entrar em choco, seja para uma ave que está botando o alvo somente para produção, para consumo, né? Então tudo isso a gente já falou aqui, tá certo? Atendendo, digamos, as especificações que nós passamos para vocês, você atende o segundo direito de conforto dessa ave, quantidade de ave por bebedouro, comedouro, nípel, né? Tudo aquilo lá, boca de ninho para cada, quantas aves para cada boca de ninho, tudo isso está relacionado a esse direito de conforto, tá? Direito de não sofrer, então a questão de saúde, muito importante, a gente falou muito na questão de biosseguridade agora, o manejo, o manuseio dessas aves, o trato, né, com que você vai cuidar. Esses dias eu entrei dentro do aviário de um cliente novo, né, primeira visita, aí eu entrei assim, logo na entrada tinha um puleiro, e aí a galinha ali logo na entrada, olhando assim pra gente, né, aí eu virei pra ela, e virei assim e falei, e aí, o fulano aí tá cuidando bem de vocês? Né? Quando a gente começa a trabalhar com a avicultura alternativa, eu digo que a avicultura alternativa é estilo de vida. É você se preocupar realmente com aquelas aves que estão ali, né? Ter um bom trato, cuidado com essas aves, né? Separar aves doentes. A gente sabe que aves adoram, digamos, ver uma ave doente ir em cima e elas vão até matar essa ave. Então, o ideal é que você tenha, dentro da sua estrutura de produção, uma baia para recuperação dessas aves doentes, para que você retire essa ave ali e as outras não acabem levando ela a óbito, não acabem criando hábito de canibalismo, matem ela, isso é comum. Evitar a superlotação, essa questão do nosso sistema é muito forte, a questão de bem-estar, então não superlotar, né, as nossas instalações com aves, seja para produção de ovo ou carne. Direito de expressar o seu comportamento natural, cacarejar, ciscar, se limpar, bater asas, lutar, né? Já vi gente, chega o galo lá dentro do aviário, às vezes você entra lá dentro, o galo vem te esporear, e aí o cara vira e manda o pezão na ave. Meu amigo, você que está no lugar dele, você tem que ficar quieto, você tem que sair fora, vira as costas para ele e sai fora. Se você virar de frente para ele, ficar mais esperto, ele vai logo, vai desistir de você e vai seguir a vida dele. Mas você está indo até o local dele, você está invadindo. Você não deve, digamos assim, agredi-lo de forma nenhuma, né? Então a questão de cacarejar, de ciscar, se limpar, né? A gente vê muito isso, banho de areia, banho de terra, nos nossos sistemas alternativos abundantes, né? Então isso faz parte da questão do bem-estar, do comportamento natural dessa ave, tá? Direito de não sentir medo ou angústia, o cuidado, o bom trato na coleta de ovo. Quando eu vou coletar ovo, eu vou pegar a minha galinha lá com a mão e vou jogar ela longe? Não. Com cuidado a gente levanta a ave, retira os ovos de baixo e deixa ela seguir a vida dela, tá? Manejo da cama, quando eu tenho que virar a minha cama, de preferência quando as aves estiverem todas no pasto, né? Tem uma hora do dia que elas estão mais lá, tem poucas aves dentro do pasto, então vou manejar a minha cama quando elas não estiverem lá. O manejo de cortina, né, para eu proteger, principalmente em dias mais frios, essa minha ave, né? E o sacrifício, sempre fazer longe das instalações, né? Para quem já teve experiência, quando você faz a eliminação de uma ave dentro do aviário, todas as outras aves respondem a hora que elas sentem que uma ave foi eliminada. Eu já tive experiência dentro da avicultura industrial, da alternativa, né? Então cuidado, isso causa estresse, né? Não é interessante para as aves, para o seu sistema de produção, tá ok? E aí, pessoal, trago algumas frases neste final do nosso módulo e do nosso curso, que não existe elevador para o sucesso, a gente tem que subir degrau por degrau, e a escada da avicultura alternativa é longa, né?
Ninguém sabe o que é capaz de fazer até tentar, né? Então a gente tem que pensar muito nisso. E aí neste final eu trago essa foto aqui, que não é por acaso, né? Esta foto aqui do pintinho saindo da casca, eu sempre faço uma correlação com a avicultura alternativa. A avicultura alternativa brasileira hoje, ela se encontra nesse momento aqui, ó, né, da vida do pintinho. Ela está saindo da casca, ela terminou o seu processo de incubação, né? A avicultura industrial já é um galerado produzindo, né, no seu auge. Ele está lá com suas entre 30 e 40 semanas de idade, no auge da reprodução, né? E a avicultura alternativa não saiu nem da casca ainda, acabou de bicar, né? O caminho que nós temos que percorrer para desenvolver e realmente valorizar a avicultura alternativa no território nacional, a nível de Brasil, em todos os estados, ele é muito longo ainda, né? Nós começamos o nosso trabalho do Mais Caipira há mais ou menos 4 anos atrás. E pelas grandes dificuldades que nós tivemos, e nós já falamos algumas aqui para vocês, hoje nós conseguimos algumas informações, nós temos alguns experimentos agora em fase de andamento, outros terminados, outros sendo negociados para serem startados, né, de grande importância. E a agricultura alternativa é um grande desafio. E eu gosto muito, como eu falei para vocês, né? A avicultura alternativa, ela de certa forma, ela é um estilo de vida, né? A partir do momento que você se apaixona por ela, que você tem contato, eu acho que é uma questão de paixão mesmo, né? Você começa a olhar os sistemas, né, de criação, as aves, todo aquele conceito que existe ali por trás, e você se apaixona, né, por aquele sistema, por tudo aquilo ali que está sendo representado, né, pela agricultura familiar, que é a grande responsável pela agricultura alternativa a nível de Brasil, e não somente a agricultura alternativa, mas várias outras áreas, né, de produção de hortifruti, de hortaliças, enfim. E o nosso caminho ainda está longo, nós temos muito que seguir, nós temos muito que trabalhar, muito que mostrar, né? E esse trabalho que o Mais Caipira desenvolve, com este curso aqui que nós estamos finalizando agora, você que aí acompanhou os nossos 6 módulos chegando ao final, é só um pontapé inicial, né? Este curso eu sempre digo que é um pontapé inicial. A partir daqui, nós temos vocês, né, que participaram, já tem um senso crítico um pouco mais formado sobre esses sistemas alternativos de criação, sobre o verdadeiro frango caipira, o ovo caipira, sistemas de criação, como que a gente vai estruturar a nossa cadeia produtiva para você atender os seus clientes da melhor forma possível e com o melhor produto possível caipira, né? Queria agradecer aí a vocês que adquiriram, né, o nosso curso. Nós ficamos aí muito satisfeitos pela deposição aí dessa confiança no trabalho do Mais Caipira, no nosso curso, né? Com certeza nós vamos ter aí grandes novidades ainda no decorrer, talvez deste ano agora, de 2019, que este curso aqui ele será atualizado a cada 6 meses. E é bem possível que nós tenhamos outros módulos, acessórios aí que a gente acaba disponibilizando para outros profissionais e para você que às vezes já fez esse curso inicial aqui, né? Nós mais uma vez agradecemos pela confiança e nós estamos disponíveis, como sempre, aí nos nossos contatos, nas redes sociais, aqui pela Hotmart, pelas dúvidas, né, a ajudá-los da melhor forma possível. Um grande abraço, mais uma vez o meu obrigado e, se possível, um até mais.